Olá, valiosas! E chegamos ao último capítulo de Ruth, né? Nesse vídeo a gente vai estar estudando o capítulo 4, concluindo assim esse livro que falou tanto ao nosso coração. Um livro onde a gente viu a soberania e a providência de Deus. E o mais importante, onde a gente viu a figura do nosso resgatador, Jesus Cristo. Então, feche os teus olhos, vamos orar para iniciarmos a leitura do capítulo 4 e conversarmos um pouquinho sobre ele. Amado Mestre, Senhor e amado das nossas vidas, nos colocamos diante da Tua presença mais uma vez diante da Tua palavra, para juntas aprendermos mais sobre Ti. Esta palavra que é bússola para as nossas vidas, que é lâmpada para os nossos pés, que é luz para o nosso caminho. Te louvamos, Senhor, e te agradecemos pelo privilégio de, quanto igreja brasileira, termos esse livre acesso de estudarmos, de manusearmos, de professar a nossa fé. Que possamos, Senhor, sermos gratas a Ti e usar o máximo que podemos desta palavra, que é guia prático para o nosso viver. Aqui me coloco em Tua presença, Senhor, pois eu não sei nada, não sou nada. Não é nada sobre mim, mas tudo sobre Ti. Que o Senhor traga às nossas mentes agora a iluminação do Espírito Santo, para que a gente possa compreender, através das Escrituras, o Teu agir, as Tuas providências, a Tua soberania, o Teu amor. Que a Tua palavra, Senhor, que é luz para os nossos pés, que é lâmpada para os nossos caminhos, que é guia prático para as nossas vidas, possa nos instruir mais uma vez nesse vídeo. Fica conosco, fala aos nossos corações, que os nossos corações agora sejam terra fértil para receber a Tua palavra e frutificar. Que possamos, Senhor, devolver de graça aquilo que de graça o Senhor está nos dando e sermos usadas por Ti como mulheres valiosas, como as mulheres redimidas, resgatadas por Ti na cruz do Calvário, para testificarmos do Evangelho da cruz. Obrigada por esse privilégio de poder ensinar a Tua palavra, de poder estar junta com outras mulheres que têm o mesmo objetivo, glorificar o Teu nome com as suas vidas e crescer na graça e no conhecimento das Escrituras. É assim que oramos e já te agradecemos. Amém. Que bom ter você aqui, valiosa. É muito bom, foi muito gostoso. Todos esses vídeos trouxe muitos ensinamentos para mim e eu tenho certeza que para você também. Por mais que seja uma história que a gente ouve desde a infância, mas a palavra do Senhor, ela se renova a cada dia. E cada vez que a gente lê, por mais que seja a mesma história, o Espírito Santo trata conosco de forma diferente. Sempre tem novidade de vida, sempre tem coisas novas que o Senhor vai trabalhando dentro de nós. E o mover do Espírito vai fluindo do nosso interior. Então pega a tua Bíblia aí, abre no capítulo 4 de Ruth e vamos ler. Não sei se você já leu, se não vamos ler juntas. Se tiver lido, vamos reler agora. Capítulo 4 de Ruth. Eu vou fazer o seguinte hoje. Como é um capítulo pequenininho, só tem 22 versos, né? Eu vou tentar, eu acho, ler todo. Se parar, vai ser poucas vezes. E no final, a gente traz toda uma conclusão refletindo sobre os pontos desse capítulo, tá bom? Mas se no decorrer da leitura eu for sentindo necessidade de parar, a gente para e vai explicando. Vamos lá. Antes de iniciar o capítulo 4, eu quero trazer apenas uma reflexão, ou seja, um resumo geral, né, dos outros capítulos, para que a gente chegue aqui nesse capítulo com a mente bem refrescada, certo? A gente viu que a história de Noemi, Ruth e Boaz, né, começando com Noemi e Ruth, se passa na época dos juízes, né, onde eles moravam em Belém de Judá, e por causa de uma grande fome que teve em sua cidade, o esposo de Noemi, Elimeleque, sai com toda a sua casa para Moabe. Lá seus filhos se casam, né, e ela tem agora duas noras, que é Orfa e Ruth. Mas depois de 10 anos, Noemi agora está desamparada. Ela não tem mais marido, porque faleceu, não tem mais filhos, porque também faleceu.
E lhe resta apenas agora suas duas noras, Orfa e Ruth. Então ela manda que essas meninas voltem para a casa de seus pais, para que ali elas se casem outra vez, possam constituir famílias, né, e serem mulheres diante da sociedade, amparadas, né, e consoladas, tenham segurança. Orfa, então, volta para a casa dos seus pais, dos seus deuses, a Bíblia deixa bem claro, mas Ruth apega-se a Noemi e permanece com ela, né, dizendo aquela frase que todas nós sabemos e amamos. O teu Deus é o meu Deus, o teu povo é o meu povo. Aonde tu fores, eu irei contigo. E aí a gente vê que no capítulo 1 é toda essa provação, né, e a saída de Ruth e Noemi, agora duas viúvas sozinhas, desamparadas diante da sociedade, sem nenhum valor. Né? Noemi se considerando uma mulher amarga, achando que Deus estava contra ela, não tinha mais nenhum contentamento, mas mesmo assim volta para Belém de Judá, sua terra natal. Chegando lá, no capítulo 2, né, a gente vai ver que a esperança surge. E Ruth tem a iniciativa de ir para os campos, né, para colher espigas após os segadores. E justamente ela chega nos campos que pertencem a Boaz, que lá na frente a gente viu que se tornou o resgatador da sua vida e das terras que pertencia a Elimeleque. Então a gente começa a ver Deus trabalhando na vida dessas mulheres desde o princípio, né? Noemi achando-se só, mas Deus deixou com ela Ruth. Achando-se que não tinha nada, chegam em Belém de Judá na época da colheita, a época da fartura. E a gente vê nos capítulos 2 e 3 que Deus em nenhum momento deixou que na mesa delas faltasse alimento. Deus estava sempre com providência. Vimos também a imagem deste homem Boaz, né, que o autor deixa vários recortes mostrando perfeições desse homem, generosidade, integridade, né, fiel a Deus, cumpridor de todas as leis, né, um homem temente ao Senhor, que em nenhum momento ultrapassou os limites, né, e aí a gente vê que no capítulo 3 ele tem, Ruth chega para ele, né, com a iniciativa de Noemi, e, bem dizer, ele faz um pedido de casamento. Né, e aí ele diz para Ruth que sim, ele deseja muito se casar com ela. E ele quer muito resgatá-la. Mas ele sabe que existe outro resgatador superior a ele, que na linhagem está em primeiro lugar. E ele só pode resgatar Ruth se esse resgatador não quiser. E ele pede para Ruth esperar. E a gente vê que no capítulo 3, no verso 18, eu acho lindo esse versículo, quando Noemi diz para Ruth: espera, minha filha, até que saibais em que darão as coisas. Porque aquele homem, falando de Boaz, não descansará enquanto não se resolver este caso ainda hoje. E aí chegamos ao capítulo 4. E aqui a gente vai ver aqui agora a iniciativa de Boaz. Tudo que Boaz fez, né, para sim resgatar as terras de Elimeleque e casar-se com Ruth, para que Ruth pudesse ter um filho varão, e este filho varão viesse a suscitar o nome do seu esposo, né, Malom, e ter toda a herança, herdar tudo que pertencia ao seu marido, ao seu sogro. E trazendo assim, então, alegria, sorriso para o seu rosto e para o rosto da sua sogra, Noemi. Então, vamos ler para compreender melhor todo esse capítulo, desenrolar dessa história e a conclusão. Né? Ver como Deus se faz presente em detalhes. E não diferente dessa história, Deus também faz nas nossas. Vamos lá. Boaz subiu à porta da cidade e assentou-se ali. Eis que o resgatador de que Boaz havia falado ia passando. Então lhe disse: ô fulano, chamou o homem, né? Chega-te para aqui e assenta-te. Ele se virou e se assentou. Então Boaz tomou 10 homens dos anciões da cidade e disse: assentai-vos aqui. E assentaram-se. Disse ao resgatador, Boaz dizendo para o resgatador: aquela parte da terra que foi de Elimeleque, nosso irmão, Noemi, que tomou da terra dos Moabitas, que tornou da terra dos Moabitas, a tem para venda.
Lembrando aqui, gente, que ele chamou justamente esses 10 homens, anciões da cidade, para servirem de testemunhas, tá? Então, aí ele usou de toda sabedoria. Chamou o resgatador, chamou 10 homens, também era o costume dessa época terem pessoas como testemunhas, né? Já que não existia cartório para se lavrar documento, né? Então, tinha as testemunhas, e eram anciões, ou seja, homens experimentados na vida, né? E aí, diante desses homens, ele fala para esse fulano, né? Que a Bíblia não diz o nome, diz que é um resgatador acima de Boaz. Ele diz, olha, Noemi tornou da terra dos Moabitas e ela colocou à venda a terra dela. Verso 4. Resolvi, pois, informar-te disso e dizer-te, compra na presença destes que estão sentados aqui e na de meu povo. Se queres resgatá-la, resgata. Se não, declara-mo, para que eu o saiba. Pois outro não há, senão tu que a resgate e eu depois de ti. Respondeu ele, eu a resgatarei. Então ele deixa bem claro, olha, Noemi colocou a terra que pertenceu a Elimeleque, nosso irmão, para venda. E só existe 2 resgatadores que podem comprar, ou você ou eu. Se você quiser comprar, tudo bem, compra, resgata. Mas se você não quiser, me diz, porque eu vou fazer isso. E diz agora aqui na frente das nossas testemunhas. E aí o fulano diz, eu a resgatarei, ou seja, eu vou comprar. Vamos ver o 5. Disse, porém, Boaz, no dia em que tomares a terra da mão de Noemi, também a tomarás da mão de Ruth, a moabita, já viúva, para suscitar o nome do esposo falecido sobre a herança dele. Olha mesmo o que Boaz diz para ele, olha, tá certo, você vai comprar. Compra a terra, certo? Mas fica sabendo, comprando a terra, você vai resgatar Noemi e vai resgatar Ruth. Ruth passará a ser sua esposa. E você vai casar com ela para que ele tenha um filho e esse filho varão suscitará o nome de Malom, que era seu esposo. E tudo que você comprou não vai pertencer a você, vai pertencer ao filho de Malom, aquele que você teve com Ruth, para suscitar o nome dele. Vocês estão lembrados aí da lei do levirato, que a gente trabalhou muito isso aqui nos vídeos anteriores, né? Então vamos lá, mas depois eu explico novamente lá no final. Verso 6. Então disse o resgatador, para mim não poderei resgatar, né? Quando Boaz explica isso para ele, ele diz, para mim não poderei resgatar, para que não prejudique a mim, ou seja, ele ia se prejudicar, ele não queria isso, comprar algo, gastar dinheiro e depois não pertencer para ele. Ele diz, para que não prejudique a mim, redime tu o que me cumpria resgatar, porque eu não poderei fazê-lo. Então ele deixa bem claro, resgata você, eu não posso resgatar essa terra, não posso resgatar Noemi, não posso resgatar Ruth. Verso 7. Este era outrora o costume em Israel, quanto a resgates e permutas. O que queria confirmar qualquer negócio, tirava o calçado e o dava ao seu parceiro. Assim se confirmava negócio em Israel. Ou seja, existia um costume em Israel que quando 2 homens fechassem negócio, né, na frente daquelas testemunhas, um tirava o calçado, que fechou o negócio com o outro, tirava o calçado e entregava na mão dele. E assim foi feito. Verso 8. Disse, pois, o resgatador a Boaz, compra tu, e tirou o calçado. Então Boaz disse aos anciões e a todo o povo, né? Todo o pessoal que estava ali vendo toda essa conversa. Sois hoje testemunhas de que comprei da mão de Noemi tudo o que pertencia a Elimeleque, a Quilion e a Malom. E também tomo por mulher, Ruth, a moabita, que foi esposa de Malom, para suscitar o nome deste sobre a sua herança, para que este nome não seja exterminado dentre seus irmãos e da porta da sua cidade. Disso sois hoje testemunha. Então a gente vê aqui toda a iniciativa de Boaz. Conforme ele prometeu a Ruth, olha, descansa, espera, que eu vou dar um jeito em tudo isso. E aí ele vai, chama o resgatador que estava acima dele, chama testemunhas para presenciar a conversa.
diz tudo para aquele fulano, né, sobre as terras que Noemi colocou à venda, sobre o resgate que ele precisava fazer sobre Noemi e Ruth. E também lhe explicou que ele teria que suscitar o nome de Malom através do filho que ele teria com Ruth. Aquele fulano lá não aceita, diz, não, não dá para mim, eu não posso fazer isso, isso seria prejudicial para mim. Então, vai lá, compra você. Resgata agora, eu te passo esse direito. E aí, diante de todos, né, como testemunha, Boaz compra aquelas terras e diz, agora Ruth é a minha esposa. E eu vou suscitar o nome de Malom. E tudo que eu comprei, que pertencia a Elimeleque, vai ser herança para este menino. E o nome de seu pai, Malom, né, não vai morrer. Né? Ele será lembrado através do seu filho. Verso 11. Todo o povo que estava na porta e os anciões disseram, somos testemunhas. O Senhor faça a esta mulher, falando de Ruth, né, que entra na tua casa, como a Raquel e como a Lia, que ambas edificaram a casa de Israel. E tu, Boaz, arte valorosamente em Efrata, e faze-te nome afamado em Belém. É interessante aqui que o autor, né, ele cita Raquel e Lia, que foram esposas de Jacó. Né, que aqui a Bíblia diz Israel. Israel significa Jacó. Né, e Raquel e Lia foram esposas matriarcas, né, na história de Israel. E dessas duas mulheres vieram 12 filhos para Jacó. E desses 12 filhos surgiram as 12 tribos. Cada tribo tinha os nomes dos filhos de Jacó. Então ele diz, né, que o Senhor faça a esta mulher que entra na tua casa como a Raquel e como a Lia, que ambas edificaram a casa de Israel. Né? Que você seja próspero com essa mulher e que o nome do Senhor seja glorificado. O 12, verso 12. Seja a tua casa como a casa de Pérez, que Tamar teve de Judá, pela prole que o Senhor te der desta jovem. Lá no finalzinho depois, quando eu terminar de ler, eu vou explicar para você quem foi Tamar, né? Porque eles falaram de Tamar aqui, nesse contexto da história de Ruth. Verso 13. Assim tomou Boaz a Ruth e ela passou a ser sua mulher. Coabitou com ela e o Senhor lhe concedeu que concebesse e teve um filho. Então, olha que versos lindos, esse 14 e esse 15. Então as mulheres disseram a Noemi, seja o Senhor bendito, que não deixou hoje de te dar um neto, que será teu resgatador. E seja afamado em Israel o nome deste. Ele será restaurador da tua vida e consolador da tua velhice. Pois tua nora, que te ama, o deu à luz, e ela te é melhor do que 7 filhos. Nos versos 14 e 15, a gente vê aqui a redenção de Noemi. Aquela mulher que se considerava agora amarga, né, diante de todo o sofrimento que ela viveu lá no capítulo 1, né, Deus agora a restitui tudo que ela tinha perdido. E aqui a gente vê também que Ruth é louvada. Ruth é louvada e Ruth é engrandecida no Senhor pelas suas atitudes, pela mulher valiosa e virtuosa que ela é. Né? Então ela diz, ó, a tua nora que te é melhor do que 7 filhos. E aqui o autor não está se referindo apenas ao número 7 como quantidade. 7 é o número da perfeição. Né? Então as mulheres aqui, nesse contexto, estavam querendo dizer para Noemi, a tua nora te é melhor do que 7 filhos perfeitos. A tua nora te é melhor do que qualquer família perfeita, porque ela te amou e ela deu à luz ao teu neto, o teu resgatador, aquele que vai trazer sorriso para os teus lábios, aquele que vai te tirar da amargura e que agora te deu alegria, contentamento. Porque o nome Noemi, não sei se você lembra, lá no início, a gente, quando fez a aula de introdução, significa agradável, contente. Mas, quando a gente começa a ler a história, Noemi se considera uma mulher amarga. Ela diz, não me chame mais de Noemi, uma mulher contente.
Me chama de Mara, uma mulher amarga. Mas aqui nos versos 14 e 15 a gente vê a redenção de Noemi. E ela agora volta a sorrir. Né? Deus restituiu tudo que ela tinha perdido através do seu neto, o seu resgatador. Versos 16 até o 22 agora. Noemi tomou o menino e o pôs no regaço, ou seja, em algum local onde ficavam as crianças, e entrou a cuidar dele. As vizinhas lhe deram nome, dizendo: a Noemi nasceu um filho, e lhe chamaram Obed. Obed significa servo do Senhor. Este é o pai de Jessé, né? Obed foi o pai de Jessé, que foi pai de Davi. 18 até o 22 é uma genealogia. São estas, pois, as gerações de Pérez. Pérez gerou a Esrom, Esrom gerou a Ram, Ram gerou a Aminadab, Abinadab gerou a Naasson, Naasson gerou a Salmão, Salmão gerou a Boaz, Boaz gerou a Obed, Obed gerou a Jessé e Jessé gerou a Davi. O autor deixa bem claro aqui essa geração para que a gente veja essa genealogia a partir de Ruth, né, Noemi, Ruth e Boaz, até chegar no rei Davi, que foi o ancestral, aquele que antecedeu o resgatador Jesus Cristo. Né? Então vamos conversar um pouquinho sobre esse capítulo 4. É interessante que a gente vê claramente o agir de Deus, né? E a Bíblia ela é sobre isso. Né? A Bíblia não é sobre homens e mulheres perfeitos, mas a Bíblia é sobre homens e mulheres fracassados, pecadores, que erraram, que pecaram, né? Mas que Deus os exaltou, os restituiu, os redimiu. E quando a gente lê a Bíblia, o que a gente tem que pedir ao Espírito Santo para nos dar discernimento é enxergarmos em cada texto, em cada leitura que fizermos, a perfeição de Deus e não a perfeição dos personagens, né? Das pessoas contidas nas histórias. O que a gente tem que ver é o agir de Deus na vida dessas pessoas que estão aqui escritas nessas histórias que formam, né, a Bíblia. Então, quando a gente lê Ruth, a gente vê plenamente o agir da mão soberana do nosso Deus. A providência que Deus começou tratando lá do início, né? Para que Noemi tivesse Ruth como nora, Deus a levou da sua terra, Belém de Judá, para uma terra de moabitas, aonde não se servia ao Deus de Israel, aonde se adoravam outros deuses. Seus filhos precisaram se casar com mulheres moabitas estrangeiras, seu marido precisou morrer, seus filhos precisaram morrer. E aí ela vem, né? E Ruth permanece em sua vida para lhe trazer agora, no futuro, porque Deus vê além do que a gente vê, alegria de vida novamente. Porque Deus já sabe de tudo na nossa história, tudo que a gente vai passar, tudo que vai nos acontecer, né? Todas as circunstâncias, todas as adversidades, os problemas, as situações, e Ele já tem providência para todas elas. Nós é que somos incrédulos e, como eu disse, né, somos personagens nessas histórias de Deus, fracassados, pecadores. Mas o nosso resgatador Jesus Cristo, o Rei dos Reis, né, o Senhor dos Senhores, está sempre, né, providenciando o melhor para as nossas vidas. Foi Ele que nos redimiu lá na cruz do Calvário. Certo? Então, assim, deixa eu ver aqui algumas anotações que eu fiz para a gente falar sobre todas e não ficar nenhuma de fora, né? Porque esse capítulo é o encerramento de Ruth e é lindo. Então, assim, a parte do fulano resgatador, eu sei que já ficou bem clara aí para vocês, né? A gente viu que ele não quis resgatar a terra e disse que Boaz muito bem podia fazer isso, e já era providência de Deus, porque Boaz ia se casar com Ruth, e deles dois viria Obed, né, que faria, né, parte da genealogia até chegar no rei Davi, né, e do rei Davi veio o mestre Jesus.
uma coisa importante que eu anotei aqui para a gente conversar é sobre os recortes que o autor da história de Ruth, como a gente já viu no vídeo da introdução, é um autor desconhecido, mas ele deixou aqui bem claro para nós recortes de um homem tipo perfeito que era Boaz, né? E aí eu quero abrir esse parênteses aqui para a gente falar sobre isso, né? Que não existe perfeições no ser humano, né? Nós somos pessoas pecadoras, não somos perfeitos. Com certeza, Boaz não era só perfeição. Com certeza, ele tinha algumas falhas. Mas o autor aqui quis tratar só das partes perfeitas, corretas, porque aqui Boaz, ele é a imagem de Cristo Jesus, aquele que é realmente perfeito, santo, né? O nosso resgatador. Então, assim como eu disse, a Bíblia não é sobre pessoas perfeitas. Então, com certeza, este homem não era de todo perfeito. Mas, com certeza, era um homem íntegro, temente a Deus, servo do Senhor, cumpridor das leis e dos mandamentos, generoso e fiel mordomo em tudo aquilo que o Senhor lhe havia confiado. Outra coisa que é importante também a gente lembrar, falando-se de perfeição, né, de homem, é que quando nós nos casamos, muitas vezes a gente quer isso dos nossos maridos, perfeição. E aí a gente pode como é que eu posso dizer, decepcionar. Porque não existe perfeição, nem nos nossos maridos e nem em nós. Né? E eu quero trazer aqui para você 4 características do homem ao qual a gente se casou, né? Eu e você. Todo homem, ele é pecador, assim como eu sou, assim como você é. Então não espere perfeição do seu marido, porque você também não tem perfeição, né? Vocês juntos estão trilhando um caminho e Jesus vai guiando. Segundo, nós nos casamos com um homem e homem é diferente de mulher. Homem tem atitudes diferentes, homem tem gestos diferentes, homem tem maneira de falar diferente, né? Homem tem maneira de resolver situações diferentes, não tem todo aquele jeitinho da mulher, aquela fragilidade, aquela meiguice, aquela tensão, não, né? Há até um pastor que diz que o homem, ele tem apenas uma caixinha e a mulher tem várias caixinhas, porque nós conseguimos fazer várias coisas ao mesmo tempo, diferente do homem, que só consegue fazer uma de cada vez. Terceiro, o homem que nos casamos, ele é o nosso marido, então a gente tem que ver, ele não é o nosso pai, não é nossa melhor amiga, não é nosso irmão, não é nossa tia, certo? Então a gente não pode querer que este homem, né, converse conosco, nos entenda, como uma amiga entender, como um pai entender, como uma mãe entender, né? Ele não. E outra coisa também, muitas vezes a gente casa com um homem e a gente espera que ele seja igual ao nosso pai. Por quê? O pai foi o primeiro homem que a gente amou, né? Foi o homem que a gente cresceu com ele, idealizando ali uma figura masculina. E muitas vezes até se você tinha um pai que não era um exemplo a seguir, mas alguma coisa o seu pai tinha que você gostaria que seu esposo tivesse. Mas aí a gente tem que lembrar que o nosso marido não é o nosso pai. Então, ele sempre vai ser diferente, né? Muitas vezes a gente viu o nosso pai sempre consertando muitas coisas em casa e o marido não sabe consertar nada. Ou muitas vezes a gente viu o nosso pai que tinha um jeito mais carinhoso de tratar a nossa mãe, né? Era mais atencioso e o nosso marido não é. Por quê? Porque eles não são pessoas iguais, são pessoas diferentes. E a quarta característica é que o nosso marido, ele é uma pessoa. E é bom a gente tratar disso porque existem muitas desavenças no casamento por conta disso, porque a gente não se lembra que tanto nós, a parte feminina, como o marido, a parte masculina do casamento, são pessoas diferentes. Embora a gente seja a mesma carne, mesmo osso, né? Seja um ao outro, né? Se tornando um só corpo, mas somos pessoas diferentes. Temos gostos diferentes, temos prioridades diferentes, temos sonhos diferentes, gostamos de coisas diferentes, né? Gostamos de filmes, de séries, de tantas coisas simples, mas que são diferentes. Bom é quando coincidem. Existem casais que têm gostos bem parecidos, isso é muito bom. Mas se você não tem,
Então vamos continuar orando para que o Senhor trabalhe em nós. A o altruísmo, eu posso assim dizer, né, que a gente pense sempre no bem do outro, né, não visando só o nosso bem. E que o Senhor nos dê sabedoria para saber lidar com essas diferenças, para que isso não traga contenda, né, discórdia dentro do nosso lar. Eu não sei como é na sua casa, aqui na minha casa eu sou muito diferente do meu marido. Mas até aqui o Senhor tem nos ajudado e a gente tem seguido, né, nessa jornada. Não só nós dois, mas nós três. Eu, ele e Jesus Cristo. Porque é assim que a gente tem que olhar para o nosso casamento. Certo? Então vamos lá. O que eu quero explicar aqui para você agora é a parte do verso. Deixa eu ver aqui. Peraí, gente. Estava no capítulo 3. Capítulo 4, verso 12, que diz assim, ó. Seja a tua casa como a casa de Pérez, que Tamar teve de Judá, pela prole que o Senhor te der dessa jovem, né? Tamar é uma mulher destacada na Bíblia porque ela também faz parte da genealogia de Jesus Cristo. Ela gerou a Pérez, né? E a gente vê aqui na genealogia que o autor deixou no finalzinho do livro, proposital para que a gente entendesse isso, aqui no verso 18, ó, são estas, pois, as gerações de Pérez. Pérez gerou a Esrom, e aí vem toda a geração. Então, da genealogia de Pérez, que foi filho de Tamar, né, vem o Salvador, Jesus Cristo. E quem foi Tamar? Judá era um dos filhos de Jacó, certo? E ele teve 3 filhos. Tamar casou-se com o primeiro filho de Jacó. Mas a Bíblia diz que este filho de Judá era um homem muito mau. E por isso Deus tirou-lhe a vida. A Bíblia não explica o que ele fazia de tão mal. Mas deixa bem claro, você pode ver essa história em Gênesis 38, que ele era um homem muito mau e Deus tirou-lhe a vida. Então, para cumprir a lei do levirato, né, e suscitar o nome do seu filho, Judá manda que seu segundo filho se case com Tamar. E aí, a Bíblia vai dizer também que esse segundo filho de Judá também era mau. Ele não queria suscitar o nome do seu irmão. Então, o que ele fazia? Toda vez que ele coabitava com Tamar, ele deixava o esperma cair fora, para que Tamar não engravidasse. E ele tivesse que ter um filho que não seria dele, mas que pertenceria ao seu irmão já falecido. E aí, por causa disso, que não agradou a Deus, a sua maldade, a sua perversidade, este homem também morre. E aí, resta agora só o terceiro filho de Judá para casar com Tamar. Mas esse ainda era muito novo, muito jovem, não tinha idade para se casar. Então, Judá chama Tamar e diz a ela, Tamar, volte para a casa de seus pais, fique lá, até meu filho caçula crescer. Quando ele crescer, tiver idade para se casar, eu volto a lhe chamar e você casa com ele para que suscite os nomes dos meus filhos falecidos. Porque isso era parte da lei de Moisés nessa época que viveu Tamar. Era obrigatório fazer isso. Então, Tamar volta. Só que passa-se os anos e a Bíblia vai dizer que o filho caçula de Judá cresce e Judá não cumpre o prometido, né? Ele foi infiel às ordenanças do Senhor, às leis do Senhor. E então Tamar fica sabendo disso. E aí ela bola um plano, né? Que aos nossos olhos, eu vou mostrar para vocês agora qual foi o plano. É um plano muito errado, vamos assim dizer. Mas que depois ela é louvada por isso, porque ela, através desse plano que ela fez, a lei do Senhor foi cumprida. Então, qual é o plano que ela bola? Ela sabia que Judá ia passar por uma certa estrada, a caminho de uma certa cidade, que eu esqueci agora o nome, mas está tudo descrito em Gênesis capítulo 38. Vai lá e lê esse capítulo para que você entenda essa história. E aí ela se veste de prostituta, cobre o seu rosto para não ser reconhecida. E aí, quando Judá passa, que vê aquela mulher, ele estava de luto porque a sua esposa tinha falecido. Eu acho, se eu não me engano, gente, me desculpa se eu errei, certo? Ou era a esposa dele, ou era a filha da esposa dele. Mas uma das duas tinha falecido. E aí, no caminho,
ele encontra-se com Tamar, sem saber que era Tamar, ele coabita com ela. E dessa noite, né, de intimidade, Tamar engravida. Passa-se o tempo e com ela já com 3 a 4 meses, a Bíblia vai dizer, chega aos ouvidos de Judá, dizendo, olha, tua nora adulterou, porque ela está grávida. E aí, na lei de Moisés, a mulher que era adúltera era para ser apedrejada, né? Queimada em praça pública para que todos vissem e servissem de exemplo. E aí, Judá manda-se que se faça isso com Tamar. Mas aí, Tamar tinha ficado com ela, porque quando ela coabitou com Judá, ela disse, deixa-me algum penhor, para que eu saiba que tu vais me recompensar por isso. E aí, Judá tinha deixado com ela um cajado e algumas outras coisas que eu não me lembro agora. Eu sei que o cajado é certeza. E aí ela diz, olha, mostra lá a Judá que o homem a quem pertencem esses objetos é o pai da criança que eu carrego em meu ventre. E a Bíblia vai dizer que ela não teve apenas um filho, mas ela teve 2, ela teve gêmeos. E Pérez foi um dos seus filhos, que dele suscitou toda a genealogia até chegar a Davi, e de Davi veio o Messias. Então, neste momento, Judá reconhece que o erro foi dele. E ele diz, louvado seja essa mulher, porque ela foi mais fiel ao Senhor do que eu. Então, a gente vê de uma história totalmente improvável, aos nossos olhos totalmente erradas. Tem muitas pessoas que até condenam, mas quem somos nós para condenar? Porque Deus tem um trabalhar totalmente diferente aos olhos humanos, a nossa capacidade de pensar, né? E desta mulher veio, né, a genealogia de Cristo. E aí, falando sobre isso, eu quero te apresentar 5 mulheres na Bíblia. Vai até fugir um pouquinho aqui do nosso contexto, mas eu acho que isso vai trazer refúgio para o teu coração. E talvez você esteja em alguma situação como uma dessas 5 mulheres e você vai ver que o agir de Deus, a bondade, o amor, a soberania é sempre tão presente em nossas vidas. Então a Bíblia vai citar na genealogia de Jesus 5 mulheres que aos olhos humanos todas elas eram improváveis, certo? Mulheres totalmente com vidas e passados feios, né? Errados, pecaminosos, mas que foram dessas mulheres que vieram o Messias. Então a gente tem Raabe, que era uma prostituta. A gente tem Tamar, essa mulher que a gente acabou de falar, né, que engravidou do seu próprio sogro. A gente tem Ruth, a moabita estrangeira, que morava em uma terra que servia a outros deuses, né? A gente tem Batseba, que foi uma mulher que teve um filho através de um adultério com o rei Davi. E a gente tem Maria, uma adolescente ainda não casada que engravidou. Então, assim, dessas 5 mulheres, né, vieram o Messias, o Rei Jesus. Mulheres improváveis aos olhos da sociedade. Podemos até dizer condenadas pelas suas atitudes. Mas o que é lindo é porque Deus, ele nos confunde, né? Ele pega as coisas que são loucas para confundir aquelas que não são. E Deus mostra que não é sobre nós, mas é sobre Ele. É o agir dele em nossas vidas. Deus veio para nos resgatar. Então Ele não veio para quem já é perfeito, para quem não precisa do Messias, de um Salvador. Ele veio para quem precisa de salvação. Né? Então, dessas mulheres, eu chego até a me emocionar. Veio o Rei Jesus. Então, eu não sei qual o teu passado, qual a tua história, o que você está vivendo no dia de hoje, qual é a circunstância da tua vida, o que você tem enfrentado, se calúnias, se xingamentos, se rejeição, por atitudes que você tenha feito, né, por situações que você tenha vivido. Eu não sei. Mas eu quero te dizer que assim como essas mulheres, improváveis às sociedades,
foram alcançadas pelo Messias e delas veio ao mundo o nosso resgatador Jesus Cristo, a sua história também pode ter transformação. Porque Deus te ama. Deus te ama. Nunca esqueça disso. A cruz não apenas perdoou os nossos pecados, mas a cruz nos redimiu em Cristo Jesus. A cruz, ela nos aproximou de Deus, nos fez filhas de Deus e co-herdeira com Cristo. Jesus é o herdeiro supremo, mas nós somos co-herdeiros com Cristo. E nós seremos glorificadas com Ele no grande dia glorioso da sua volta. Então, regozije-se, mulher, no Senhor. A sua história, o seu passado, ou qualquer outra coisa que você tenha como marca, como culpa, certo? Lance aos pés da cruz hoje. E diga ao Senhor, eis-me aqui. Transforma a minha vida. Eu quero viver para te agradar. Você não está aqui para viver os padrões do mundo ou agradar o mundo, mas você está aqui para agradar a Deus, glorificar o nome do Senhor. E quando o Espírito Santo flui de dentro de você, sim, você vai testificar de uma vida, né, de alegria, de uma vida de transformação que alcançarão outras vidas. E até aqueles que te rejeitam, que te condenam, olharão para você com novos olhos. Porque Deus faz isso. Então, essas 5 mulheres de passados sujos foram escolhidas por Deus para estarem na família de Cristo. Deus restaurou. Ele é o mesmo Deus que pode restaurar a mim e a você. Então, somente creia nisso e entregue a sua vida ao Senhor. Né? Então, a gente vê que o fulano não quis resgatar as terras de Noemi, não quis suscitar o nome de Malom e de Elimeleque, porque ele pensou, gasto o meu dinheiro, vamos dizer assim, com as nossas palavras, né? Compro essa terra, caso com essa mulher, tenho um filho, mas esse filho não carregará o meu nome. E mais, tudo que eu comprei não será meu e nem dos outros filhos que eu terei, mas pertencerá a este filho que está suscitando o nome de Malom e Elimeleque. Então, não, eu não quero resgatar essa terra, eu não quero resgatar a Noemi, eu não quero resgatar a Ruth. Faz você isso, Boaz. E aí a gente vê mais uma vez, né, a dignidade, o amor, a generosidade deste homem, Boaz. Porque ele sabia de tudo isso. Ele sabia que o seu filho, com Ruth, não levaria o seu nome. Ele sabia que tudo que ele investiria para comprar as terras não seria dele, mas pertenceria a este filho com Ruth, que levaria o nome de Malom, o seu esposo falecido. É? E é nisso que podemos enxergar Cristo em Boaz. Porque foi isso que Jesus fez. Né? Jesus é o nosso resgatador. Jesus veio ao mundo para nos resgatar, não para ele. Ou seja, não pensando em benefício próprio. Mas ele veio para resgatar a nós, enquanto nós não merecíamos. Ele olhou para nós e disse, tá certo, eu quero resgatar este povo. Eu quero eles para mim. Oh, aleluia, bendita graça do Senhor, que nos alcançou com amor insondável, imensurável. Louve a Deus, porque a sua vida pertence ao Senhor. E você foi resgatada por Ele em um ato sacrificial de grande amor na cruz do Calvário. Perdoa-me aí, porque eu sou muito chorona, mas falar de Jesus e deste amor nos constrange. Essa graça nos constrange. Deus é soberano, né? Então, foi isso que Jesus fez por mim e por você. Ele olhou para nós, a gente não merecia, mas ele disse, não, eu vou resgatar Raquel, eu vou resgatar Maria, Josefa, Aparecida, Marilene, Juliana, eu vou resgatar Tassiana e todos os outros nomes que estão aqui, gente, se sintam resgatadas pelo Senhor. Deus nos ama, certo? Então, o livro de Ruth é sobre isso, sobre o resgate do Senhor para as nossas vidas. Se você não lembrar de mais nada que estudamos, se lembre apenas sobre isso. Deus é o meu resgatador. Ele me ama.
Ele me ama. E mesmo que a minha história tenha um passado obscuro, mesmo que eu tenha culpas, mesmo que eu tenha manchas, o sangue de Jesus perdoa os meus pecados, me purifica, me transforma, me redime e me levará para o céu. Creia nisso, se agarre a essa promessa e viva esta certeza, porque isto é o Evangelho, a cruz, que perdoou os nossos pecados e nos deu redenção. Você é uma mulher valiosa, você é uma mulher digna, você é uma mulher amada por Deus, você é cooperadora de Deus para transmitir esta mensagem a outras vidas, numa bênção maior e melhor. Certo? Então, o livro de Ruth, ele nos mostra a grande necessidade que todas nós temos de um resgatador. Se não fosse o Senhor, não estaríamos aqui, porque não tínhamos como pagar a dívida que pesava sobre nós. Não tínhamos como vir à vida, porque estávamos mortos em nossos pecados. Noemi achava que Deus estava contra ela. Mas não, o que este livro também nos mostra é que Deus é sempre por nós. E se a gente abrir Romanos, capítulo 8, o verso 31, diz assim, ó: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Então Deus é por nós. Deus é por nós. Louve a Deus por isso. Ele veio e nos resgatou, nos aproximou de Deus quando nós tínhamos caído lá no princípio, né? Quando o homem caiu, cedendo à tentação do inimigo. Deus mandou o seu filho, não poupou o seu próprio filho, por amor a nós, para nos resgatar. Certo? Então Deus não é contra você, Ele é por você. Então eu espero que essa história, né, de Noemi, Ruth e Boaz tenha edificado a sua vida. Assim como Deus falou profundamente em meu coração, eu quero acreditar que Ele falou ao seu. Você é uma mulher valiosa em Cristo Jesus, porque na cruz o Senhor perdoou os teus pecados e te deu redenção. Sorria, sorria, tira toda a amargura que há em você e viva alegre e feliz no Senhor. Porque a nossa alegria, a gente tem que entender isso todos os dias ao acordar, ao nascer do sol. Não é sobre as circunstâncias que nos acontecem, se é favoráveis, não. É sobre a presença de Deus dentro de nós. Essa é a nossa alegria, né? Então, mesmo que as coisas não estejam bem, diga, vai tudo bem, eu tenho Jesus comigo. Vai tudo bem, porque Jesus já venceu em meu lugar. Vai tudo bem, porque eu sou amada por um Deus que me resgatou. Lembre isso ao seu coração, pregue isso para você todos os dias. Você é valiosa aos olhos de Deus. E não deixe que nada, a culpa, o passado, a história, a sociedade, nada, tire esse privilégio da sua vida, de ser uma mulher valiosa em Cristo Jesus. Amém? Vamos orar. Senhor, muito obrigada pela tua graça salvadora, que nos alcançou, nos dando redenção, quando nós não merecíamos. Ah, Senhor, somos mulheres improváveis, mulheres cheias de pecados, de erros. Oh, Jesus, mas Tu tens nos amado, Tu tens cuidado de nós, Tu tens sido Deus de providência. Tu tem acalentado a nossa alma. Tu tem nos dado alegria a cada nascer do sol, quando as tuas misericórdias se renovam. Continua, Senhor, trabalhando em nós, transformando-nos dia a dia, para que dentro de nós flua rios de águas vivas e que outras pessoas possam ser alcançadas por esse evangelho da cruz, que possamos ser cooperadoras verdadeiras de Cristo Jesus, pois fazemos parte da comissão para levar as boas novas de salvação. Deus abençoe a tua vida, mulher valiosa. Deus abençoe a tua vida, mulher valiosa. É isso aí. Até os próximos vídeos, se Deus quiser. Tchau, tchau.